Hello, everybody. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Today we are talking about text comprehension, personal pronouns, reflexive and emphasized pronouns, pages 82 until 84, classes 9 and 10. Então hoje a gente vai ver aí a parte de interpretação textual, os pronomes pessoais, reflexivos e os pronomes enfáticos, ok? Page 82, warm up, ok? Então na página 82 vocês têm aí essa imagem, ok? Que reproduz a troca de mensagens eletrônicas entre uma mãe e o filho, e vocês vão responder a questão a seguir. Depreende-se dessa troca de mensagens que... E aí vocês vão assinalar a alternativa que corresponde, ok? Page 82 and 83, warm up. Então, logo a seguir tem um texto, ok? Que vocês vão ler para responder as questões seguintes. Deixei já a tradução de um glossário aqui para vocês, Language in Context, ok? Para vocês se situarem aí na hora de ler o texto e traduzi-lo. Se tiver alguma dúvida, tem algumas palavras aí que podem ajudar vocês. Page 83, Exercise 1 and 2. Então, vocês vão responder as questões 1 e 2 em português com base no texto. E a questão 3, vocês vão responder em inglês também, baseando-se no texto. Exercise number 4, vocês vão escrever por extenso as mensagens que foi passada aí pelo celular. Então, cada celular tem uma mensagem, às vezes em código ou em abreviações, e vocês vão reescrever essas frases corretamente em inglês, ok? Next, page 84, catching up. Então, agora a gente vai entrar na parte de gramática aí, ok? Volte ao texto e observe as palavras que estão destacadas. Will it really lead to the end of the literacy as we know it? Então, qual que são as palavras destacadas aqui? It, we, it, ok? Next, neither threatens nor replaces the existing varieties of English, but instead enriches them. Então, nessa segunda, a palavra sublinhada é o them. Essas palavras trata-se de personal pronouns, que são pronomes pessoais, ok? Eles podem tanto desempenhar a função de sujeito da frase como a função de objeto, como se pode observar nos exemplos acima. No primeiro exemplo, o it no começo da oração e o pronome we desempenham a função de sujeito, ok? Já o pronome it no final da oração desempenha a função de objeto e substitui a palavra literacy, ok? No segundo exemplo, o pronome then desempenha a função de objeto e se refere à expressão varieties of English. Então, assim, quando ele desempenha a função de sujeito e quando ele desempenha a função de objeto, né? Sujeito é aquele que pratica a ação e o objeto é aquele que recebe essa ação, ok? Então, vamos ver isso mais profundamente agora. Personal pronouns. Então, os pronomes pessoais são aqueles que praticam a ação. Observe o quadro, ó. Subject case and objective case. Então, nós temos aqui os pronomes sujeitos, que são os pronomes pessoais, e aqui os pronomes objetos, ok? Então, vamos ver a diferença. I, eu. Me, eu também, mas é no sentido daquele que recebe a ação. You, he, him. She, her. It, we, us, you, they, them, ok? Então, só para lembrar aqui, eu, você, ele, ela, ele ou ela para tudo que não é pessoa, né? Animais, objetos. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas, ok? Então, os pronomes personal pronouns são usados no subjective case quando representam um sujeito ativo da oração. Então, os pronomes pessoais sujeitos são aqueles que praticam a ação, ok? Que eu acabei de explicar. Example: Mr. Brown is our neighbor. Então, o Sr. Brown é o nosso vizinho. Sr. Brown corresponde a he, subject pronoun, ok? He is the school principal. Ele é o diretor da escola, tá?
Então, Mr. Brown é o nosso vizinho e ele é o diretor da escola. Mr. Brown e ele são a mesma pessoa, só que aqui é o nome e aqui é o sujeito que representa esse nome, ok? Next. The children have computer lessons. Então, as crianças têm lições do computador. They learn how to deal with a computer. Então, o they aqui, ó, também se refere a the children, que são as crianças, ok? Então, as crianças são elas. Se a gente substituir children por pronome pessoal, será they, que significa eles ou elas, ok? Então, vamos lá. Os personal pronouns são usados no objective case, quando não representam o sujeito da oração, ou seja, quando representam outras funções sintáticas. Geralmente, essas funções são as de objeto, direto ou indireto, e os pronomes são colocados depois de verbos ou preposições. Então, assim como no português, o objeto da frase, direto ou indireto, é aquele que recebe a ação, e eles normalmente vêm após o verbo, ok? For examples, John Hope is my colleague. I meet him at school every day. Então, o John Hope é meu colega. Eu encontro ele na escola todo dia. Então, o John Hope aqui, ó, prestem atenção nessa frase. É ele, certo? Então, ele. Mas aqui, ó, I meet him at school every day. Nessa frase, quem que é o sujeito? Eu, porque é eu que encontro, né? Se sou eu, o John, ele não vai estar praticando a ação de encontrar. Ele vai receber essa ação. Então, ele vai ser objeto da frase. Nesse caso, objeto direto. Quem encontra, encontra alguém, ok? Eu encontrei, eu encontro ele, ok? Então, esse him é o nosso object pronoun. Next, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves. Chaves é o objeto, ok? I can't find them anywhere. Eu não encontro-as em lugar nenhum. Então, esse then é quem está recebendo a ação de ser procurada, ok? Então, ele vem depois do verbo como objeto. Esse then está substituindo keys, que é a chave, ok? Next, my sister Mary is not the only owner I heard. That said CD player belongs to her and me. A minha irmã Maria, Mary, ela não é a única proprietária, a única dona, né? Eu ouço o pai dizer que os CDs pertencem a mim, a ela e a mim, ok? Então, esse her and me, o her se refere a ela, que é a Mary, e o me se refere a eu, ok? Que é I. Então, ambos são object pronouns, porque estão recebendo a ação de pertencer. E ambas estão após o sujeito belongs aqui, ok? Next. Então, a posição dos objetos na oração. Observe os seguintes exemplos aqui. Dad tells some fairy tales to the little girl every night. Então, o pai diz que conta alguns contos de fadas à garotinha toda noite. Então, o pai é o sujeito, ok? Tells é o verbo, né? Contar. Some fairy tales, algumas histórias, objeto direto. To, preposição, ligando o segundo objeto, que é o objeto indireto, the little girl. Então, ó, some fairy tales, objeto direto. Por quê? Quem conta, conta alguma coisa. O pai contou alguns contos de fadas. To, para, né? The little girl. Então, quando tem preposição, segue o objeto indireto, ok? Então, aqui fala exatamente isso que eu acabei de explicar, né? The little girl, o objeto indireto, e some fairy tales, o objeto direto. Quando há dois objetos na oração, normalmente a ordem é sujeito, verbo, objeto direto, preposição e o objeto indireto depois. Mas também é aceita a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto indireto e o objeto direto, que é o caso da segunda oração aqui, ok? Agora, observe esses exemplos. Daddy tells her some fairy tales every night. Então, o pai conta a ela alguns contos de fadas toda noite. Então, ó,
her, ela. Mas ela não é ela que conta, ela não está praticando a ação, ela está recebendo essa ação, ok? Então, vem depois do verbo tells e é o objeto indireto, ok? Porque o objeto direto é a ação de contar aí a fairy tales. Então, ó, Dad tells them to her every night. O pai conta as histórias, né? Then to her, para ela, toda noite. He usually buys me a bottle of perfume on my birthday. Ele geralmente compra para mim um vidro de perfume no meu aniversário. Então, ó, he usually buys it for me on my birthday, ok? Então, me é o objeto indireto e a bottle of perfume, o objeto direto. Quando ambos os objetos são substituídos por pronomes pessoais, a ordem deve ser a seguinte: sujeito, verbo, objeto direto, preposição e o objeto indireto, ok? Personal, observe o uso do personal pronouns na tira a seguir. Então, vocês vão ler e observar aí a posição dos pronomes pessoais, ok? Reflexive pronoun. Observe o quadro a seguir. Então, aqui, ó, nós temos também os pessoais, ok? I, you, he, she, it, we, you, they, one. E os reflexive pronouns. Pronomes reflexivos são aqueles que correspondem a si mesmo, ok? Ele vai sempre estar se referindo ao sujeito da frase. Então, eu, I, myself, eu mesmo. You, você, yourself, você mesmo, ok? We, nós, ourselves, nós mesmos. Pay attention que na parte de singular a terminação é sempre self e no plural é selves, ok? Então, ó, os reflexive pronouns são usados quando o sujeito da oração e o objeto são a mesma pessoa ou coisa. Então, é quando se refere a si mesmo, ó. Mom, I can take care of myself, don't worry. Mãe, eu posso me cuidar sozinha, né? Eu posso cuidar de mim mesma, não se preocupe, ok? Então, o sujeito, I, reflexive pronoun, myself. The madman talks to himself. Então, madman, himself. The girl cut herself. A garota se cortou a ela mesma, ok? The girl, herself. The boys always hurt themselves. Os garotos sempre se cortam eles mesmos, ok? Então, the boys é o sujeito e themselves reflexive pronoun. Quando o sujeito da oração é pronome impessoal, one, alguém ou qualquer pessoa, o correspondente pronome reflexivo é oneself. One has to control oneself in an emergency. An emergency, ok? Então, alguém, né, tem o controle de si mesmo em uma emergência, ok? Então, oneself. Então, aqui é para vocês observarem o reflexive pronoun na tira do Garfield, ok? Então, deem uma lida e prestem atenção na posição dos pronomes reflexivos. Myself, yourself, itself, ok? Emphasizing pronouns. Então, atenção para os seguintes exemplos aí. O que é emphasize pronoun? São os pronomes enfáticos, aqueles que enfatizam o pronome, ok? A situação. Então, vamos lá. Atenção para os seguintes exemplos. The trouble is in the machine itself. O problema está na máquina em si, ok? Então, esse em si corresponde à máquina, it. We talked to the president ourselves last night. Nós conversamos com o presidente ontem à noite. Quem conversou? Nós, né? Nós conversamos com o presidente, nós mesmos, ontem à noite. Então, esse nós mesmos está enfatizando que quem conversou foi nós. Nós mesmos conversamos, né? Então, está enfatizando aí que quem conversou foi nós. Então, os emphasize pronouns, pronomes enfáticos, são iguais na forma aos reflexive pronouns. No entanto, eles não são usados como objeto da oração, mas para enfatizar o substantivo ou pronome a qual eles se referem. A sua posição é geralmente após o sujeito ou após o objeto da oração. Então, aqui na primeira, ele está após o substantivo, né? Machine, máquina. E aqui ele está após o sujeito da oração, ok? Então, pay attention. Personal pronoun
e emphasize pronoun. Então, na escrita, é a mesma coisa que os reflexive pronoun, ok? O I corresponde a myself, you a yourself, e assim sucessivamente. Emphasize pronoun. Observe o uso do pronome enfático myself na tira. A expressão by plus emphasize pronoun. Então, observe. The kids did the word by themselves this morning. As crianças fizeram o trabalho elas mesmas essa manhã, né? Sozinhas, ok? Peter went to England by himself. O Peter foi sozinho para a Inglaterra. A expressão by plus emphasize pronoun significa sem a ajuda de ninguém, sozinho. Então, quando o reflexive pronoun, o emphasize pronoun, estiver acompanhado pelo by, a tradução será sozinho, sozinha, sem ajuda, ok? Então, vocês vão fazer exercise 3, fill in the blank with the adequate personal pronoun. Então, aqui vocês vão colocar os pronomes pessoais corretos. Exercise number 4, completar cada frase do diálogo com o reflexivo pronoun ou emphasize pronoun, ok? Então, aqui vocês vão ter que observar se está se referindo ao sujeito, né, sendo o objeto da frase, reflexive pronoun, ou dando ênfase num substantivo ou num sujeito para ser um emphasize pronoun. É isso, pessoal. Today it is over, ok? Então, vou deixar as páginas da 82 a 84 e o TM, capítulo 8, os exercícios de 1 a 7, ok? Qualquer dúvida, eu estou no e-mail da classe. Pode perguntar, que assim que possível eu responderei, ok? A gente se vê na próxima aula. Bye, bye, see you soon.